nosso tema de hoje é quando a fé dialoga com medo. Nós vamos fazer uma reflexão aí no Salmo 42, você já pode abrir sua Bíblia aí na sua casa. Eu quero já deixar meu abraço aqui em consideração. Tem várias pessoas, acredito que pessoas da igreja, pessoas que não são da igreja que porventura estejam assistindo. Eu sou o pastor Everton e estou aqui agora ao vivo tentando compartilhar com você uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda da própria palavra de Deus, que sem dúvida é a fonte maior de todas para esse momento. Vamos abrir nossas Bíblias aí no Salmo 42. Nós vamos ler o Salmo 42 e o Salmo 43. Lembrando que assim, os dois salmos praticamente eles são um só. Os estudiosos concordam que ele não é um salmo só, o 42 e o 43, até porque o 43 é o único que não tem título do livro 2 dos Salmos. Então, estão juntos, nós vamos ler os dois juntos, porque eles acabam aí tendo uma mensagem que se complementa. Então, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Salmo 42 diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Aqui a gente tem um salmo que expressa a oração do indivíduo que está passando por dificuldades. A oração de uma pessoa que está em crise, a oração de uma pessoa que está passando por uma situação extremamente difícil que aflige a própria alma. E sem dúvida é um salmo extremamente propício para a gente pensar nesse momento, porque o autor desse salmo, e aqui vai dizendo para nós que faz parte dos salmos que vêm dos filhos de Corá, aqui nas nossas versões vem um salmo didático, mas ele é um salmo para que a gente medite nele, para que a gente pense com profundidade nas verdades que são trazidas até ele. E assim, não sei vocês aí que estão me ouvindo, mas quando começaram a sair as notícias aí do coronavírus e a pandemia, e a coisa foi tomando proporções cada vez maiores e as notícias foram chegando cada vez piores, a nossa tendência com certeza é ficar angustiado, é ficar ansioso, é ficar até depressivo, como infelizmente está acontecendo com tantas pessoas nesse momento. São notícias atrás de notícias, são discussões em cima de discussões, dados em cima de dados, e a gente fica no meio dessa coisa toda. A gente tem crise por todos os lados, crise política, crise econômica, crise em tudo, assim, a palavra da vez é crise.
Então, digamos que todas as instituições elas foram, de alguma forma, tocadas e abaladas por conta da situação que a gente está vivendo. E a gente agora se volta para um texto de milênios atrás, que traz para nós verdades muito profundas. E aí o Salmo começa falando para nós como suspira a corça pelas correntes das águas. Né? Ele está usando a figura da corça, do cervo, com muita sede. Né? Imagine um bicho no deserto, que muitas vezes é perseguido, muitas vezes vulnerável a cair em armadilhas. E quando ele encontra a água, ele chega, vai naquele gosto, naquele desespero, aquela coisa profunda. Né? E o salmista ele usa aqui essa figura para dizer: por ti, ó Deus, dessa mesma forma suspira minha alma. Ou seja, a sede da alma desse salmista é Deus. Né? Embora ele tenha problemas e angústias, o foco dele, o desejo dele, o anseio dele é Deus. E aí ele vai dizendo: a minha alma tem sede, exatamente quais, embora ele nos dê algumas pistas aqui nesse texto, mas ele começa deixando claro essa sede por Deus, essa sede de Deus, esse anseio, essa coisa forte na alma e no coração, que nada mais pode preencher a não ser o próprio Deus. E aí ele usa a figura da corça, né? E ele fala que tem sede de Deus, e ele tem esse questionamento: quando eu irei me verei perante a face de Deus? Porque nos momentos de angústia dá essa sensação de distanciamento, e também porque muito provavelmente o salmista era alguém que estava no templo de Deus, cultuava Deus publicamente, fazia parte das funções do templo, e por alguma razão aqui, talvez ele pudesse até estar exilado em algum outro lugar, como a gente sabe que aconteceu várias vezes na história de Israel, longe do templo, sem poder congregar no templo, sem poder se reunir com os outros irmãos no templo. Então há ali aquela sede, aquela angústia, porque talvez ele esteja em perseguição, passando por tribulações muito grandes. Também pode ser que outra coisa esteja afligindo, mas ele está com muita sede de Deus. E o verso 3 ele expressa, ele abre a sua alma, né? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Aí, na hora do sofrimento, na hora que coisas ruins vêm, e de uma forma mais pública, geralmente os incrédulos eles perguntam: cadê Deus? Né? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus que vocês oram? Por que tudo está acontecendo? E aí vem a angústia interna, e depois vem a angústia, a perseguição externa, que aumenta mais ainda essa angústia. Porque quando a gente está passando por um problema, a gente precisa de forças, e de repente você tem mais pessoas, e aqui são inimigos que estão atacando a fé desse indivíduo, contribuindo mais ainda para que ele ficasse angustiado. E a gente começa a observar, né, nessa época, fica bem claro na mídia o embate, né, da ciência, fé e ciência. As pessoas, é uma tendência humana, nós vivemos em uma sociedade em que o ser humano é colocado no centro em tudo. Nós vivemos em uma sociedade onde todas as verdades desse salmo ela vai, vamos dizer, numa mão oposta à filosofia atual. Porque o homem ele coloca a esperança nele, ele coloca a saída nele, ele confia nas ferramentas dele, ele acha que ele tem um controle, embora toda a situação demonstre que não tem. E sempre vão ter pessoas que zombam, ou pessoas que questionam, ou pessoas que duvidem, ou pessoas que virem as costas para Deus. E por que tem pessoas assim? Por causa do pecado, que afeta todo mundo, que atinge todo mundo, né? Fazendo com que o homem vire as costas para o seu Criador e tente se achar autônomo, tente se achar o dono da verdade de uma maneira muito rebelde. Então o salmista está passando por esse problema, e está lá os homens questionando: cadê seu Deus? Né? Para onde é que ele foi agora? Por que você está nessa situação? Teu Deus onde é que está? Porque o que mais nós, no momento de fé e de amor, que queremos é mostrar para as pessoas o poder do nosso Deus, a graça e a maravilha desse Deus. E aí quando vem essas situações que mexem mais com a nossa fé, às vezes vem aquela questão: e agora? Cadê Deus? Né? Cadê Deus que não resolve a situação toda? Porque Deus permite tudo isso. Então nós somos bombardeados com várias perguntas, com vários questionamentos. O homem está sempre pronto a questionar Deus, a duvidar de Deus, por conta do seu coração pecaminoso. Né? A Bíblia não condena a dúvida, o pensamento,
né? Como infelizmente algumas pessoas dizem. Mas ela condena a dúvida errada, a dúvida pecaminosa, a dúvida que conduz à incredulidade. Essa dúvida ela não é boa para nenhum de nós. E aí, no verso 4, ele vai lembrando: eu lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Imagina uma alma que está derretendo ali. Imagina uma alma que está em angústia, abatida. A sensação é que a gente sente por dentro. Mexe com o nosso ser as situações difíceis. E os Salmos, eles são verdadeiros psicólogos, né? O livro dos Salmos, ele tem essa característica de ser chamado também do conselheiro mor da Bíblia, onde ele traz várias situações da nossa vida são expressas aqui. Então, se me derrama a alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Né? Aqui é a pista maior que a gente tem de alguém que está morrendo de saudade do templo, de alguém que estava envolvido com as atividades do templo e que agora não tem mais, por alguma razão. Assim como muitos de nós, cristãos, também estamos impossibilitados de nos reunir por conta do momento que estamos vivendo. E o anseio desse salmista é a saudade de congregar, é a saudade de estar próximo do povo, adorando a Deus, é a saudade de estar ali em comunhão, que eu espero que esteja no coração de todo cristão sincero nesse momento. E ele sente isso com muita força, e ele sente a perseguição, e ele sente a alma desfalecendo dentro dele, em meio a tantos problemas, em tantas coisas ruins. Né? E aí ele vem o verso 5, que é repetido várias vezes no decorrer do Salmo. Ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele meu auxílio e Deus meu. Acredito que você também tem costume de conversar com você mesmo. Spurgeon, grande pregador batista do passado, quando comentava sobre esse texto, sobre esse versículo em especial, ele foi um homem que muitas vezes lutou contra a depressão e era muito difícil, né? E ele, meditando nesse salmo, ele lembra a resposta de Deus sempre, da bondade de Deus. Todos nós somos passíveis de passar por uma depressão, de passarmos por angústias, de sentirmos medo. Nesses momentos é natural que a nossa mente, a nossa alma fique tentada ao desespero, ao medo, à angústia, principalmente se você está aí acompanhando o tempo inteiro jornais, uma coisa que sinceramente eu nem aconselho, porque a gente precisa filtrar bem as informações, a gente precisa colocar a nossa cabeça e nosso foco em outras coisas, porque independente das circunstâncias, nós não temos controle sobre elas totalmente, e nós dependemos totalmente do Senhor. Então a gente precisa pensar com seriedade e ter esse diálogo. Por que estás abatido? É uma pergunta. De repente você está angustiado, você liga a televisão, você se depara com esse monte de notícia ruim. Talvez você já tenha um monte de notícia ruim na sua família, os problemas do seu dia a dia, as dificuldades que você passa, ou as lutas contra os seus próprios pecados. E eu falo por experiência. Eu estou pregando nesse salmo hoje porque logo no início da pandemia eu me sentia assim, angustiado. Me sentia assim, nossa, e agora? O que é que vai ser? Como é que vai ser? Né? Por mais que a gente conheça Deus, a gente é humano, a gente é pecador, a gente é limitado, né? A gente confia menos do que deveria confiar. Nossa fé é sempre menor do que a gente gostaria que ela fosse. A gente sente os abalos externos, a gente sente angústia na alma, a gente sente medo, a gente sente um aperto no coração. A gente se preocupa com a gente se preocupa com nossos entes queridos, a gente se preocupa com a situação do país e do mundo. É natural que isso aconteça. E assim o salmista está na mesma situação, a alma dele está abatida. A alma dele está tá mexida por conta disso. E o remédio que o salmista encontra é conversar com ele. Peraí, por que você está abatida? Né? Por que você está perturbada, inquieta, sem paz? Por quê? Né? E eu sei que você conversa com você. Todo mundo tem um hábito de conversar consigo mesmo. Spurgeon dizia até assim, que você tem que ser um bom conselheiro para você mesmo, um bom amigo para você mesmo. Porque agora é um momento em que muitas pessoas vão ficar mais sozinhas, porque vão ter que se isolar, vão ter que sair ali do convívio social normal e vão ter que se perguntar, vão ter que conversar consigo mesmos, embora isso nos assuste. E aqui está a própria Bíblia fazendo isso, para vocês terem uma ideia do quanto é avançada aqui.
Isso aqui é muito antes da psicologia moderna nascer, né? Que tem várias formas de terapias onde leva o ser humano a refletir e dialogar consigo mesmo em muitas correntes, enfim, não vem o caso agora, mas a própria Bíblia já está fazendo isso, nos chamando a sondar nós mesmos, a conversar com nós mesmos, a analisar nós mesmos. E agora, nesse momento de parar e de quarentenas e isolamentos, é o momento mais propício de conversar com você mesmo, de fazer um check-up da sua própria vida espiritual. E eu quero lhe dizer que assim, o desespero e a angústia eles são contrários à fé. De certa forma, eles são até pecaminosos, porque é quando nós nos esquecemos do quem Deus é. E o salmista está assim, e ele pergunta, mas por que, minha alma, que você está abatida? Ele conversando com ele mesmo, ele conversando com a própria alma dele, ele trocando a ideia com ele, mas o interessante é que ele está se confrontando. Ele não está simplesmente se entregando à situação, ele não está se entregando ao desespero, ao medo, à angústia, não. Está dizendo, mas por que você está assim? Né? E ele mesmo tem a resposta, ele conhece. E talvez muitos de nós, ou de vocês que estão me ouvindo agora, me assistindo agora, também conhecem a palavra, sabem que Deus é o Todo-Poderoso, sabem que Deus é soberano, sabem que Deus tem tudo sob controle, sabem que absolutamente cada coisa está debaixo do governo dele, mas ainda assim a gente sente medo, ainda assim a gente sente angústia, ainda assim a gente sente a nossa fé estremecer, ainda assim a gente tem aquele frio na barriga, porque a gente sabe que a gente é mortal, a gente sabe que a gente é frágil, então a gente precisa pensar como o salmista está pensando. Porque diferente do mundo moderno, as pessoas incentivam a gente a fazer reflexões e análises e tal, e autoanálise, mas sempre levando para dentro de você, né? Se conheça, se analise, aquela coisa toda. Mas a Bíblia, ela faz a gente pensar de acordo com a visão de Deus. É aí que está toda a diferença. Uma coisa é olhar para mim, ver toda a miséria do meu coração, os meus medos, as minhas angústias, as minhas preocupações. Outra coisa é eu ver minha situação ruim e olhar para alguém que está fora de mim, que tem um poder maior do que eu e que é capaz de transformar e acalmar as tormentas do meu próprio coração. Então, ele mesmo responde, né? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Espere em Deus, eu ainda irei louvá-lo. Eu estou angustiado, eu estou com medo, mas esse medo não está me fazendo fugir de Deus, esse medo está me levando para Deus. Essa fraqueza está me levando para Deus, essa angústia está me aproximando de Deus. Esse momento difícil tem que fazer isso comigo, me aproximar desse Deus, de ter mais comunhão com esse Deus, de pensar na fragilidade da vida, mas ao mesmo tempo nada é por acaso. Nós temos uma esperança muito maior. Nós temos aquele que tem todas as coisas debaixo do seu próprio controle. Então, essa é a ideia desse diálogo. Por isso que eu coloquei como título Quando a Fé Dialoga com Medo. É a fé trocando a ideia com medo. É a fé lembrando para o medo que ele não tem vez porque há um Deus vivo e verdadeiro que sustenta tudo. É a fé dando uma resposta para o medo que é natural a nós pecadores, porque nós somos mortais. Então, está tendo essa conversa, está tendo esse diálogo. E é isso que o salmista está fazendo aqui. Ele está angustiado, abatido, mas ele mantém agora o olhar para o alto, o olhar para esse Deus que ele conhece, que ele sabe que é vivo, porque no verso 2 ele fala, minha alma tem sede do Deus vivo. Eu não estou falando de imagens, eu não estou falando de ídolos, eu estou falando do Deus que é vivo, do Deus que criou céus e terra, do Deus que tem tudo sob controle, inclusive essa pandemia. As pessoas elas imaginam que quando essas coisas acontecem, é como se os homens fizessem besteira e saíssem do controle daquilo que Deus quer. Mas a Bíblia nos ensina que o Deus Criador e soberano, ele tem tudo sob controle. Até todas as tragédias que acontecem estão debaixo do controle dele. Nada foge do seu controle. É uma coisa que nós não podemos esquecer nunca em meio às tormentas. E é por isso que a gente tem que sempre lembrar a nossa alma, ao nosso medo, aquele friozinho que todo mundo tem, né? Naturalmente, por conta daquilo que eu já mencionei. Ele diz, não fique abatida, não se perturbe, não perca a sua paz, não fique sem dormir, não fique sentindo angústia, não fique se alimentando só de notícias ruins também, que vem o tempo inteiro nesse momento.
Não, né? Espera em Deus. Né? É interessante. Ele está dando um bom conselho para ele mesmo. E essa é a ideia. É eu me levar, ou melhor, me direcionar para Deus. Porque é o que o Espírito Santo faz no nosso coração. Ele tira o foco da gente, ele tira o foco da situação caótica que a gente está vivendo. E ele diz, espera em Deus. Porque eu ainda o louvarei. Eu sei que eu vou louvar esse Deus ainda. Eu sei que ainda vou agradecer esse Deus ainda pela sua bondade, pelo seu amor. O salmista está aqui firme e convicto disso. E aí então, verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Eu lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar, que são vários lugares comuns da época, né? Que para a gente aprender melhor, a gente teria que olhar um mapinha, um atlas com imagens, mas depois você pode pesquisar. Né? E ele está dizendo que sente a alma batida dentro dele. Eu sei que um monte de gente está com a alma batida agora. Né? E em alguns momentos também eu estive. E se eu não pedir força a Deus, eu fico, porque não é fácil. E a gente sabe o quanto a mídia já é acostumada a explorar sempre a parte mais braba da coisa. E se a gente não se proteger nesse aspecto, né? Eu não sei como você está vivendo esses dias, mas se a gente ficar só vendo as notícias que chegam da Itália, as notícias que chegam da Europa, que vêm algumas do nosso país de outros lugares, a gente fica deprimido. Né? Muitas vidas estão indo, mas a gente nessa hora, embora a gente tenha que ficar bem informado, principalmente com as medidas corretas de higiene, de cuidado, para evitarmos que as coisas piorem, mas ele não pode perder o foco naquele que é eterno. A gente não pode perder a visão desse Deus maravilhoso. A gente não pode deixar de olhar para a glória dele e esperar nele. E a resposta que a Bíblia está dando, que o salmista está dando nesse diálogo do medo com a fé, é espera em Deus. Né? Vai passar. Então, assim, Deus sempre tem a última palavra. No próprio Salmo a gente vê isso. E aí ele vai lembrando, verso 7, um abismo chama outro abismo. É como se viesse um monte de coisa ruim uma atrás da outra. Imagine que o salmista tivesse um aparelho de televisão ligado ou a internet conectada e o tempo todo chegam notícias, algumas não muito otimistas e não muito boas, e previsões de tudo quanto é tipo. Vai dando aquela angústia, vai dando aquele medo e a gente vai se deprimindo mais ainda. A gente deixa de olhar para a esperança e a gente começa a olhar para a parte que nos dá medo. E a gente precisa pensar muito seriamente nisso. Então ele vai dizendo, um abismo chama outro abismo. Quem está lendo aí na versão Almeida atualizada vai ver que tem umas palavras mais difíceis. Ao fragor das tuas catadupas. Na verdade, é como se fossem cachoeiras aí. As versões bíblicas mais modernas eu acho que já traduzem um pouco melhor para o nosso contexto. Né? Como se fossem cachoeiras e ondas e vagas passando sobre mim. Então imagina uma pessoa que está ali no meio do mar, aí vem uma onda e ele afunda e ele sobe, de repente vem outra onda e ele afunda e vem outra, e o tempo todo. É como se fosse um monte de coisa assim. Né? Não pense que tragédias, catástrofes, pandemias são novidade, não. Isso já acontece. A gente vive em um mundo que está em guerra. E está em guerra não é só as guerras que nós vemos entre países e guerras que acontecem entre gangues e coisas do tipo. Não. A guerra do próprio pecado. Não tem nada no lugar nesse mundo. Né? Nossos próprios corações não estão em paz. Nossas vidas são frágeis. As pessoas têm problemas. A natureza tem problema. Está tudo fora do lugar. E a Bíblia nos lembra por causa do pecado. Afetou tudo. Você não vai conseguir encontrar paz nesse mundo. Você não vai conseguir encontrar esperança nesse mundo. Você não vai conseguir encontrar alimento para a alma nesse mundo. Você não vai conseguir preencher seu vazio nesse mundo. É impossível. Você pode tentar, mas não tem como. É por isso que o salmista, ao invés de dizer, não, se conheça, você consegue, você vence, você é o cara. Não, espera em Deus, ainda irei louvá-lo. Né? Porque lembra no verso 5, é meu auxílio, meu Deus. Ele usa um pronome pessoal aqui, meu Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu espero nesse Deus, ele é vivo. Eu não estou falando de uma ideia, eu não estou chamando você para fazer meditação, está na moda, né? Pessoas fazerem meditação e tal. Enfim, cada um com seu estilo. Aqui, essa meditação, esse se voltar para si, não é uma questão humanística e mística, não.
é eu olhar para mim com os olhos desse Deus. Eu saber que tem um Deus, ele é verdadeiro, ele é pessoal, ele é poderoso, ele se comunica, ele sustenta tudo, ele governa tudo, e eu posso ter comunhão com ele. E mais especialmente é por meio de Jesus Cristo, né? É importante que isso fique bem claro. Então por isso que ele fala, meu Deus, o meu auxílio. Por isso que um abismo chamando outro abismo e as ondas passando sobre mim. E hoje nós poderíamos dizer um monte de notícia, um monte de coisa acontecendo. Aí o verso 8 ele diz, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele exalta esse Deus. Ele lembra que esse Deus concede misericórdia a ele. Ele lembra de um cântico a esse Deus, porque esse Deus merece uma oração ao Deus da minha vida. Eu vou me voltar para ele, eu vou confiar nele. Ele é o dono da minha vida. E é dono a ponto de, se ele quiser tirar a minha vida, ele tem todo o direito e poder para fazer, porque ele é o dono. É doloroso, mas é como eu falei, o mundo que está quebrado, o mundo que está problemático, o mundo que virou as costas para esse Deus, é muita bondade da parte dele se voltar ainda para nós, se revelar a nós e fazer tudo para que nós voltássemos para ele. Nós não merecemos absolutamente nada da parte dele. Se todas as coisas piorassem aí, até acabasse toda a humanidade, Deus continuaria sendo glorioso como ele sempre foi. Ele é soberano. Mas nós pecamos, nós viramos as costas para ele. Muitas pessoas zombam dele, por isso que o salmista aqui é chiado. E aí o verso 9 ele diz, digo a Deus, minha rocha. Eu gosto muito dessa expressão, minha rocha. A firmeza, a segurança. Eu não estou preso. Então, assim, a ciência é importantíssima, é uma ferramenta que Deus deu ao homem para fazer o que está fazendo agora. Mas ela não é Deus. Ela não tem todas as respostas e ela também não tem a última resposta sobre tudo. A gente precisa saber disso. Né? Então, assim, todas as coisas humanas, elas são limitadas. Todas as coisas humanas, elas só vão até ali. A gente está aqui lidando agora com um Deus que pode muito mais. Com um Deus que tem a palavra final. Com um Deus que é o dono da sabedoria maior, com um Deus que capacita homens e faz tudo conforme lhe apraz. E é esse Deus que o salmista está se voltando. Diga a Deus, a minha rocha, é nele que eu vou me sustentar. Né? Eu vou orar pelas autoridades, eu vou orar pelos cientistas, eu vou orar para que esse negócio passe logo, eu vou orar para que isso nem chegue com tanta força até nós, mas a minha confiança vai estar em Deus. Não está nos políticos, até porque nossos políticos têm demonstrado confusões tamanhas de vários tipos. Né? Não está na ciência, porque embora ela seja importante, mas ela tem suas limitações e ela não consegue trabalhar e preencher a alma humana, porque ela é uma ferramenta material, ela lida com coisas materiais. E quando a gente entra no campo sobrenatural, no campo espiritual, nas questões de Deus, a ciência ela fica da porta só olhando. Né? Isso é importante que seja dito. Por isso que a gente precisa trabalhar com as coisas humanas, mas a fé tem que estar em Deus. O foco tem que estar em Deus. A esperança tem que estar em Deus. A busca tem que estar em Deus. A nossa rocha é Deus. E essa rocha ela é tão segura e tão poderosa que mesmo que as ondas passem por cima de nós, a gente está seguro nela. A gente está firme nela. Por isso que eu diga a Deus a minha rocha, por que te olvidaste de mim? É como se ele estivesse dialogando com Deus. Se você se esqueceu de mim, foi. E parece até que ele está pecando com isso, mas não. Ele está conversando com Deus, ele tem comunhão com esse Deus, ele está se dirigindo a esse Deus, porque ele sabe que é um Deus misericordioso que ouve. Né? Porque de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, ele estava angustiado, porque ele dizia, Senhor, faça alguma coisa. Mostra para esse povo que tem um Deus, mostra para esse povo que o Senhor é real e poderoso e pode fazer parar e começar qualquer coisa a qualquer hora. É isso que ele está angustiado. Porque a gente é assim, a gente é nervoso, a gente é apressado, a gente quer a coisa para ontem. Né? E Deus, ele trabalha no tempo dele. Deus tem tudo debaixo do seu controle. Então a gente nunca pode avexar, não, né? Usando um termo bem nordestino, porque ele sustenta tudo. E aí, essa expressão, esmigalham-se meus ossos, no verso 10, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? E hoje é da mesma forma. Somos questionados pelos incrédulos, somos questionados por pessoas que acham que a ciência é Deus e responde tudo, e que, inclusive, alguns chegam a dizer, aí, ó, cadê a fé agora? Porque a ciência é quem está resolvendo tudo.
O problema é que essas pessoas elas têm a visão limitada. Elas só enxergam aqui. Elas estão lidando com situações muito específicas, muito pontuais. Né? Então, assim, não existe inimizade entre fé e ciência. Não existe inimizade entre as coisas boas que Deus deu para o homem fazer e ele mesmo. Não existe. É o homem que cria isso com a sua rebeldia. Ele se entusiasma tanto com as ferramentas que tem que ele acaba questionando Deus ou fugindo de Deus. É por ilusão, porque eles não são imortais, eles não dão conta de coisas muito maiores do que eles, tanto que, mesmo com todos os recursos, toda a correria que a gente está vendo, ainda assim o homem é extremamente limitado. Muita gente está começando a se voltar mais para Deus nesse momento, e é uma oração que a gente tem que fazer para que nesse momento crítico as pessoas pensem no que é principal, as pessoas se voltem para aquilo que é melhor, no caso o próprio Deus. E aí, mais uma vez, no verso 11, ele faz a mesma repetição. É como se ele estivesse lembrando para ele o tempo todo. Quando ele começa a ficar meio angustiado, ele lembra: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Espera nele. Ainda o louvaremos por isso. Né? Anseio pelo dia que a gente retorne às nossas atividades normais, os cultos normais, e que a gente possa fazer uma ação de graça, porque sabemos que esse Deus há de sustentar tudo e vai passar. Né? Claro, ele vai ter seus propósitos. Infelizmente, né, não sabemos quantos morrerão ou não, mas tudo isso vai estar debaixo do controle dele. Toda a história está no domínio dele. E isso a gente não pode esquecer. Então, eu confesso a você que nos primeiros dias minha angústia estava muito grande. E um salmo que foi um remédio para minha alma naquele momento foi justamente 42, no verso 5. E eu me fiz a mesma pergunta que o salmista: por que eu estou abatido nisso? O Deus que eu prego, eu sei quem ele é. Eu posso ser muito fraco, um pó do pó, minha fé é arrastando, mas eu sei quem ele é. Eu posso falhar, eu posso ficar com medo e me angustiar, mas ele vai continuar sendo quem ele é. Ele é a rocha, ele é a fortaleza, ele é a salvação, ele é a esperança, ele é tudo. Eu posso fracassar, podemos falhar com ele, como infelizmente falhamos muitas vezes, mas ele não. E é isso que tem que nos sustentar diariamente, é isso que tem que nos sustentar durante esses dias, é isso que tem que ser lembrado constantemente para nós o tempo todo. E aí o Salmo 43, que é praticamente uma continuação do 42, ele vai falar e pedindo a Deus que faça justiça. Ele vai lembrar no verso 2, né, que ele é o Deus da minha fortaleza. Mais uma vez ele usa essa figura de força, de proteção. Né? Por que me rejeitas? Por que eu de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Né? Ele está lembrando a Deus: Senhor, me socorra. Não deixe que eles fiquem falando do Senhor, não. A gente fica angustiado quando vê pessoas incrédulas ou pessoas blasfemando contra Deus. A gente fica. Mas a gente não pode esquecer que Deus é soberano. O Salmo 2 fala da rebelião das nações contra Deus e a resposta de Deus é rir e zombar dos homens, porque Deus, o seu trono é inabalável. E o verso 3 ele traz outra figura de esperança: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie, me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. A luz de Deus em meio às trevas. E o que é fantástico, porque eu estava lendo alguns comentaristas do passado, Thomas Watson, um autor puritano que eu gosto muito, né? E que traz assim, os puritanos passaram por situações também muito difíceis em alguns períodos da sua história, e eu anotei uma frase do Thomas Watson sobre esse trecho. Ele diz assim: o Deus da esperança abrirá uma janela da esperança nos tempos das trevas, né? E uma porta de esperança nos casos mais desafiadores. Então, esse Deus da esperança, esse Deus que está aqui pedindo que ele envie a sua luz, ele fará isso. Né? O mundo vai estremecer, pessoas vão se angustiar, pessoas estão morrendo de medo nesse momento, principalmente quem não conhece esse Deus está com muito medo ainda e tem toda a razão para ter medo, porque sem Deus, mesmo em tempos aparentemente pacíficos, as coisas não estão boas. Então, pessoas incrédulas é que entram em desespero, pessoas incrédulas é que querem, sei lá, até morrer para fugir de alguma angústia maior. Mas quem espera no Senhor nunca fica desamparado. Quem espera no Senhor está seguro, está forte, está firme, porque sabe que mesmo que morra, viverá, por causa de Cristo, que é a nossa vida.
Né? Interessante que ele está pedindo luz e reforço, e a gente lembra quando lemos o Novo Testamento, nós vemos essas mesmas figuras aplicadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa luz, ele é a porta, ele é a salvação, ele também é a rocha, né? A nossa fortaleza. E aqui no Salmo ele vai dizendo: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie, me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus meu. Né? Te louvarei, Senhor. Como não louvar um Deus maravilhoso como esse? Né? Um Deus que sacode tudo, um Deus que, quando puxa o freio de mão, para tudo e mostra o seu poder. Né? Nós não devemos ficar angustiados com como poderá estar o cenário mundial no futuro. Nós devemos confiar nesse Deus. Né? Outras crises virão, outros problemas virão. Se você pesquisar, você vai ver quantas coisas já aconteceram no mundo e outros momentos. Mas o que me chama a atenção é que Deus sempre esteve em todos eles. Deus sempre está ali, soberanamente, guiando a história para os seus propósitos, para a sua glória, e vai ser assim até o final. Isso é que é tremendo. Né? Sempre levantou pessoas para estarem nesses momentos, preservou a vida de quem tinha que ser preservado, guiou a história onde ela tem que chegar, continua guiando onde ela tem que chegar. Nada é por acaso. Nada está solto, nada está fora do lugar. É por isso que o Salmo 42, ele finaliza o Salmo 43 dizendo: por que está abatida, minha alma? Ele torna a repetir isso: por que você está abatida? Por que você está perturbada, minha alma? Espere em Deus, ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu, meu auxílio, Deus meu. Chamar Deus de meu, com essa propriedade toda, com comunhão, porque Ele se achega aos seus, Ele nos traz para Ele, Ele faz isso por meio de Cristo. E o salmista ele começa dando toda essa sede: eu estou com sede de Deus, eu tenho desejo por esse Deus. E esses momentos de crise, Deus proporciona muitas vezes para que a gente sinta isso com mais força, porque a nossa tendência é a distração. A nossa tendência é preencher nossa vida com vazio, por isso as pessoas estão cada vez mais vazias. Né? Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos do passado, uma frase dele que eu sempre gosto de lembrar, é que ele diz assim, se referindo a Deus: fizeste-nos para ti e não encontramos descanso enquanto não repousar em ti. Essa sede que está aqui no coração do salmista, essa sede que tem que estar no nosso coração e das pessoas, é esse tipo de sede, porque nossa alma foi feita para Ele, nós fomos feitos para Ele. Enquanto nós estivermos descansando nele, amparados nele, seguros nele, nós não encontramos paz, nós não encontramos tranquilidade, nós não encontramos esperança, nós ficamos à deriva. E aí é interessante porque se a gente lê o Novo Testamento, Mateus 5, você pode abrir lá se você quiser, Mateus capítulo 5, o Novo Testamento usa muitas dessas figuras de sede, de fome por Deus. Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Né? Que é lembrando aquele desejo que a gente tem por algo maior e algo melhor, e ver a justiça sendo feita, e só Deus pode executar a justiça plenamente como nós ansiamos. Mas ele fala: serão fartos, haverá uma fartura. Né? Se você abrir, por exemplo, o Evangelho de João, aí, capítulo 4, aproveita aí que você está com sua Bíblia na mão. João, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo sendo ditas àquela mulher ali em Samaria. E é interessante como essa figura das águas é presente nas Escrituras, e aqui Jesus vai dizer que a água que ele der de beber nunca mais terá sede. Né? E é o próprio Jesus. Ele quem preenche a nossa vida. É Ele quem nos dá esperança, Ele quem nos sacia, Ele quem nos fortalece, Ele quem renova o nosso fôlego diante das adversidades. Então, esse Salmo 42, o salmista faz esse diálogo lá do medo dele, assim como nós, angustiado por problemas e problemas atrás de problemas, porque quando ele usa aquelas palavras lá, né, da cachoeira e das ondas e tudo mais, mas ele responde: espere em Deus, confie em Deus. Né? E a mesma mensagem serve para nós hoje: não confie em você,
Não confie na sua capacidade. Não confie nos cientistas. Quando eu falo isso, eu estou dizendo no sentido de que eles não têm a esperança total de tudo, a resposta para tudo e não podem resolver tudo. Não confie nos políticos, né? Não confie na economia. Não confie nas demais instituições humanas, porque todas elas são falíveis. Né? E como nós vimos na outra meditação que eu trouxe, os deuses caíram. Nós estamos despedaçados diante do Deus Todo-Poderoso. Os deuses humanos, o Deus da economia, o Deus saúde, o Deus humanista, enfim, o próprio homem caíram diante do Deus Todo-Poderoso, que lembra, olha, tudo aqui é abalável, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é limitado, tudo aqui é manchado pelo pecado. Somente nele é que nós podemos nos sustentar. Somente nele nós podemos nos saciar. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Você tem aqui uma pessoa no Salmo que começa com aquela sede, mas que ele sabe onde beber e encontra essa água maravilhosa que vem de Deus. E aí, olhando o todo da Escritura, a gente vê Jesus Cristo também que sacia a sede. Talvez nesse momento, você que possa estar aí me assistindo, não tenha ainda Jesus dessa forma. Você percebeu que eu não sou muito fã de autoajuda. Eu não gosto muito da linha dos coaches modernos, né? Tanto que eles sumiram agora. Pregadores da prosperidade sumiram agora. Por quê? Porque nessas horas essas teologias ruins, elas se despedaçam. Elas se quebram porque elas não condizem com a realidade. Elas não condizem com a palavra de Deus. Elas não trazem esperança real. Elas não saciam a sede das pessoas porque estão cavando cisternas rotas, né? Cisternas rasas, vazias, não tem como. Né? A verdade ela sempre prevalece, Deus sempre prevalece, a rocha ela é inabalável. Por isso que é somente Ele que eu tenho para apresentar para você. É somente Ele a esperança que pode sustentar você. Talvez você esteja aí no seu sofá, na sua sala, no seu quarto, não sei, assombrado com as notícias que estão chegando. Talvez você seja aquela pessoa como eu, é tentada a querer ver informações a cada minuto e ver os relatos e ver as mortes e isso vai mexendo com você. Eu quero desafiar e chamar a olhar para esse Deus, confiar nesse Deus, a desafiar o medo que você tem, não na sua própria força, mas se sustentando nesse Deus. Porque eu vou dizer, somente Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de parar essa tormenta, somente Ele tem o poder de salvar a vida de alguém, somente Ele tem o poder de fazer com que você possa ter um relacionamento com Deus de verdade. Somente Ele pode trazer paz para a alma, somente Ele preenche isso. Por isso que Ele é digno de louvor. Por isso que Ele tem que ser olhado agora. Por isso que agora é um momento onde vai ser testado um monte de coisa. Então a gente vê muitas pessoas, o misticismo, nós vemos muitas pessoas buscando as teorias da conspiração, nós vemos muitas pessoas, porque nos momentos de crise, a nossa natureza ela tem uma tendência a querer ouvir e acreditar em qualquer coisa. A gente fica assim, tipo, querendo se apegar de alguma forma, é incrível como os homens são. E alguns nem nesses momentos se dobram a Deus, de tão duros que são, mas a esperança é o Senhor. A saída é o Senhor. A vida é o Senhor. Eu não estou falando aqui de uma ideia nova, eu não estou falando aqui de uma filosofia nova, eu não estou falando de misticismo, eu não estou falando de você se conectar com as forças do universo, eu não estou falando de você fazer algum objeto ungido e colocar na sua casa. Eu estou falando do Deus vivo, o Deus que se revela. O salmista chama ele assim lá no Salmo 42, o Deus vivo. Minha alma anseia por esse Deus vivo. Sua alma anseia por esse Deus vivo. Talvez você nunca pare para pensar tão bem, nem se analise tão bem, porque o pecado não cega nesse sentido, mas é somente o Deus vivo que pode preencher, que pode dar esperança. Né? Não adianta ficar aqui tentando trazer uma mensagem de autoajuda que, sei lá, só para te fazer confortável no momento de crise. O objetivo do Evangelho não é esse. Primeiro que o Evangelho vai tirar nosso conforto, lembrando que nós somos medrosos, que nós somos inseguros, que nós somos frágeis mesmo, que nós temos a tendência a nos angustiar, nos deprimir, a assombrar com tudo que vem. Ele nos sacode. O Evangelho ele tem que fazer isso. Para depois ele mostrar, olha, mas tem uma luz no fim do túnel. E a luz é Cristo. Há salvação, e a salvação é Cristo. Há uma água que sacia a sede dentro da nossa alma, e essa água está em Cristo. Há um pão que sacia a nossa fome espiritual, e esse pão é Cristo. Então tudo gira ao redor de Cristo, tudo gira ao redor do Senhor.
da glória do Senhor, do amor do Senhor. E Jesus, ele tem uma característica que nenhuma outra ideia de Deus na humanidade tem. Ele é o Deus que sofre junto conosco. Né? Eu me lembro de uma palestra que eu assisti há muitos anos atrás, com dois grandes homens de Deus, era Luiz Saião e Frank Ferreira, na ocasião pregando e lembrando da teologia de Lutero, e eles falavam, né, somente o Deus que sofre pode ajudar. Somente um Deus que passou pela morte, somente um Deus que viu pessoas queridas morrerem perto dele, somente um Deus que sofreu muitas coisas que nós também sofremos, pode nos ajudar. Não é um Deus frio e distante. Não é um Deus que eu estou falando como se fosse uma ideia de uma força superior, uma força que move o universo, não. Estou falando de um Deus que é pessoal, real, poderoso, que fala, que age, que pensa, que criou tudo, que tem comunhão conosco por meio de Jesus Cristo. Estou falando desse Deus, do Deus da Bíblia. Existem várias ideias de Deus, existem inúmeras religiões, existem inúmeras filosofias, existem coisas que estão na moda e misticismo. Não, eu não tenho compromisso com nada disso. Meu compromisso é com esse Deus. Ele nos deixa mais desconfortáveis porque ele revela quem nós somos. Mas ele traz para nós um conforto infinito porque ele nos ampara em quem ele é. E essa é a diferença que faz. Essa é a diferença que a gente vê no decorrer do Salmo. Não se angustie, não se exaspere, não fique ansioso, né? Não alimente pensamentos depressivos. Olhe para esse Deus, espera nele, né? Confia nele, ame a ele, tenha a ele, sacia a sede da sua alma nele, porque só ele pode fazer isso por você. Ele pode fazer o que eu não posso fazer. Eu sou um mero transmissor aqui. A única coisa que eu posso fazer daqui, dentro da minha limitação, e ainda assim uma coisa grande, que é orar, e justamente confiado nesse Deus, amparado nesse Deus. É quem está me amparando agora. É quem me faz saber que depois desse caos todo, dessa tormenta toda, há continuidade, há esperança. Né? E fechando o Salmo, né? A gente estava aqui no Novo Testamento, mas perceba que o Salmo mostra essa angústia, mas o Salmo termina em Deus. Quem tem a última palavra é Deus. E quando o Salmo é construído dessa forma, não é por acaso. É lembrando. Ele termina com esperança. Né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Deus tem a última palavra. Existem vários prognósticos, existem várias probabilidades, existem vários estudos, e são importantes, mas a palavra final é Deus. Talvez os prognósticos dos cientistas sejam os piores possíveis, mas o futuro pertence a esse Deus. Talvez possa mudar tudo e contrariar todas as expectativas. Talvez os cientistas possam criar cenários bem otimistas, mas tudo dê errado. Por quê? Porque o futuro não está nas mãos deles. Eles trabalham com ferramentas, eles trabalham com as suas limitações. É por isso que a nossa esperança tem que estar naquele que não varia, naquele que não muda, naquele que é eterno, naquele que sustenta tudo, naquele que dá esperança, naquele que dá coragem, naquele que nos lembra, mesmo em meio às tormentas mais difíceis, né, que ele é a rocha, ele é a luz, ele é a salvação, ele é o socorro bem presente nas tribulações. Então, assim como a gente vê aquela cena clássica, né, de Jesus lá na tempestade no barco, e os discípulos morrendo de medo, assim como muitos de nós nos encontramos variadas vezes, ele continua no controle. Ele é aquele que tem o poder para parar tudo na hora que quer, mas também é aquele que nos permite passar pelas tormentas para que a gente o conheça mais, para que a gente se aproxime mais dele, para que a gente o ame mais, para que a gente se desapegue das coisas secundárias que nós muitas vezes vamos preenchendo, entulhando os nossos corações e as nossas almas. Então, que também sirva de pensamento para você. Esse Salmo 42 e 43 sempre foi um norte assim, na vida de muitos homens e mulheres de Deus no decorrer da história, pessoas que lutavam contra a depressão, né, que é um problema muito sério, que afeta a vida de muitas pessoas, e talvez esses momentos mais difíceis seja ainda mais difícil para a pessoa que passa por isso. Mas o remédio que o salmista tinha era o remédio que Spurgeon, um grande pregador batista, também utilizava, era justamente lembrar de Deus. Aí tem até um trecho de Spurgeon que eu anotei aqui, que ele diz assim: frequentemente, quando depressivo, eu desafio a minha alma com essas questões. Desafie sua alma também com essas questões.
Desafie o seu medo com essas questões, desafie as suas angústias com essas questões. Simples, lembrando e respondendo, espera em Deus, pois ainda louvarei. O meu Deus, o meu auxílio, a minha rocha. E se você ainda não tem esse Deus assim, por meio de Cristo, você tem acesso a Ele, você tem essa segurança, você pode ter essa paz, você pode ter essa esperança, você pode passar por meio da tormenta ou até encarar a morte, porque Ele é poderoso. Confie em Deus, espere em Deus, né? Medite nesse Deus e anseie, busque com mais anseio esse Deus, porque com certeza a última palavra é a dele. Com certeza ele prevalece. Com certeza ele pode sustentar, pode te guiar e pode te ajudar, né, de uma forma que ninguém mais vai conseguir. Confie nesse Deus, espere nesse Deus, né, e você ainda o louvará para a glória dele.